da imputabilidade penal. Mas eu queria deixar bem claro que o ECA tem a resposta necessária. O ECA tem as medidas socioeducativas, que se aplicadas e aplicadas com a participação da sociedade, eu tenho certeza que essa pseudo-ideia de impunidade se desfazerá. Doutora Ana Colina, pergunta para o doutor Nelson. Por que a medida socioeducativa de semi-liberdade é pouco aplicada pelos julgadores? Eu sou um baluarte para a aplicação da medida semi-liberdade. Ela realmente é pouco aplicada porque falta justamente por parte do próprio judiciário um trabalho para se compreender melhor essa medida. Eu vejo assim, a medida também parte também do próprio gestor público. São poucas unidades de medida socioeducativa que existem nos estados. E isso vem até a propósito do que o doutor Salomão respondeu aqui agora. Nós temos uma cultura no Brasil, eu chamo assim, uma cultura penal prisionista. Né? Roubou, matou, prisão, cadeia. As pessoas, no Brasil vai ser muito difícil, está sendo difícil se implantar uma justiça restaurativa, justiça de composição de conflito. Então a medida de semi-liberdade também é assim. Infelizmente, a cultura de muitos, que predomina no judiciário, muitos juízes, é de que deve-se aplicar uma privação de liberdade. Quando você tem uma medida dupla, é a semi-liberdade, uma medida inicial ou, sobretudo, uma medida de progressão. Então, antes de se chegar à medida extrema, eu voto de que se passe por essa medida de semi-liberdade. Mas ela tem desafios, desafio do próprio poder público, do executivo, de criar condições, de ter uma boa equipe técnica, de manter contato com a sociedade para criar os meios para que o adolescente, né, o sócio-educando, a gente usa a expressão, possa cumprir as atividades, sobretudo profissionalizantes e de inserção no mercado de trabalho, e da mudança dessa cultura jurídica. Assim, só para fechar isso aqui de uma forma muito bem exemplificativa, num congresso realizado em Santa Catarina, em Curitiba, em 2007, magistrados brasileiros foram questionados, um longo caderno com mais de 150 perguntas, e demonstraram, todos eles, e eram 63% era bastante conservador, todos eles demonstraram uma cultura prisionista, como eu chamo, de que qualquer ato tem que ir para a prisão. E não se pensa no sistema de liberdade, não se pensa nas medidas alternativas de prestação de serviço à comunidade, mesmo para o direito penal adulto. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhado na sociedade brasileira, sobretudo nós estamos envolvidos mais com entidades, com fóruns, para poder se chegar tanto. Pergunta para o doutor Walter, da advogada Elcide Cássia, Bela Elcide Cássia, supervisora do Balcão de Justiça e Cidadania do bairro de São Cristóvão. Fala-se muito sobre preparo interdisciplinar. De que forma estão sendo preparados os profissionais que lidam indiretamente ou diretamente com jovens, no sentido de entenderem a finalidade da lei? Pontuar, ela pode inclusive pontuar sobre os profissionais da área criminal. Bom, em verdade, ela toca num assunto muito importante. A gente já teve a oportunidade de diversas vezes estar colocando para os técnicos das unidades, principalmente, até do que ampara, dá auxílio à Vara da Infância e Juventude em Feira de Santana, esse tipo de preconceito que é institucionalizado e que eu aproveito essa oportunidade para também, de uma forma que eu fiquei aqui um pouco ansioso com a pergunta que foi feita ao doutor Salomão, e ele com propriedade falou. Agora eu também acrescentaria aquilo que há pouco eu disse: há um modelo que foi construído em cima do poder econômico. Então existe um interesse econômico de que a sociedade não seja esclarecida sobre o que de fato ocorre. Então, quando se fala na questão da responsabilização de jovens, no entendimento dessa possível vamos dizer assim, falta de responsabilização, a alguém interessa. Tenham certeza que o mundo, a sociedade é movida por interesse. E a alguém, a mim, não existe outra resposta senão o poder econômico. Mas, voltando especificamente à questão que nos foi perguntada, da questão do preparo desses profissionais, eles levam inicialmente um preconceito para as unidades. Eles querem o jovem que tenha uma formação quase que perfeita, mais do que o jovem em condições diversas, que é criada por uma família estruturada e que tem uma condição e um olhar outro. Por exemplo, querem a construção de um plano de vida futuro,
A quem não sabe ler, não sabe escrever, ele vai dizer o quê? Que ele vai ser o presidente da República? Que ele vai ser o astronauta, o cientista que vai descobrir qual a solução para a AIDS? Então, assim, eu tenho questionado e colocado de forma até respeitosa, vejo alguns técnicos aqui, coloco de forma muito respeitosa, mas no sentido de contribuir, que os profissionais que elaboram relatórios para o exame dos operadores do direito na área da infância e da juventude precisam, acima de tudo, se despir de um entendimento, não é ideológico, político, de politicagem, mas um entendimento de que ele não pode estar buscando como resposta naquele jovem um ser perfeito, porque em geral ele foi criado e foi colocado em condições totalmente adversas de vida. Doutor Salomão, Ana Rita pergunta: retirar a criança ou adolescente do lar quando vitimados por familiares não iria ferir o artigo 130 do ECA, onde trata do afastamento do agressor da moradia? Não resta dúvida, mas nessa situação é preciso examinar cada caso. Pode ser que a pergunta ela seja motivada por uma circunstância que levou ou que levará o juiz a, protegendo a criança, a retirá-lo do meio em que habita com os seus familiares. É preciso examinar. A regra é essa, mas cada caso tem suas peculiaridades. Fundac, as pessoas do Fundac perguntam: parabéns pelo debate, queremos registrar a presença dos adolescentes e colaboradores da Fundac. Qual a expectativa dos excelentíssimos juízes, Dr. Walter, Nelson e Dr. Salomão, para o sistema de garantia de direitos para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação para os próximos 3 anos, quando o ECA completará 25 anos de existência? A minha expectativa é que os poderes públicos façam efetivar as previsões legais. Advalter. Na verdade, o meu entendimento é a mudança, na verdade, cultural, né? A mentalidade seja outra. Se os irracionais cuidam dos seus filhotes, preservam a sua espécie, porque nós que somos racionais, falamos via internet, estamos aqui nesse debate, fomos capazes de ir à Lua, né? Não temos a condição de entender o que são as nossas crianças e os nossos adolescentes para a sociedade. Nossa grande expectativa é de que a lei do SINASE, que é o instrumento mais importante da política de atendimento, da política nacional de atendimento socioeducativo, seja em prática. E o SINASE tem 2 vertentes importantes. A primeira é a vertente do executivo, as obrigações por parte dos gestores públicos. E a segunda é a parte do judiciário. Ora, se nós não tivermos, então, um plano nacional de atendimento socioeducativo, já se disse recentemente, eu participei em Brasília de mais um encontro do SINASE, já participei de vários. E a discussão é quando é que o próprio governo federal vai aprovar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é um corolário da apresentação do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo. Embora a Bahia, eu disse aqui há pouco instante, já tem o seu plano, partiu na frente. Os outros estados devem fazer isso. Mas acontece que o regramento, as normas, também vem do plano maior, que é o Plano Nacional. A nossa expectativa nesses 3 anos é de que esta lei não seja meramente uma lei que muitas outras que não entram em vigor. Ela precisa de efetividade. E efetividade precisa da ação de todos nós, não só do Executivo, do Judiciário, do Sistema de Garantia de Direito. Então eu vejo que aqui estão a normatização, os compromissos do Estado, a organização, a administração, toda a parte do Executivo. E da parte do Judiciário, né? A parte do PIA, o Plano de Atendimento Socioeducativo, que a gente vai apreciar, a execução das medidas, o caso do adolescente portador de transtorno mental, que é uma novidade e traz aqui na lei do SINASE. E, enfim, é realmente um momento de grande expectativa, mas é um momento de luta. E, sobretudo, calcado numa coisa fundamental, que se chama políticas públicas. Ou você tem políticas públicas, ou tudo isso não passa de um sonho. O Collor disse, na época, com muita razão, e essa não é uma lei. Ele, com muita razão, ele disse, ela é a lei do primeiro mundo. Eu diria, não. É uma lei de país como o nosso. E não é primeiro mundo. Porque justamente nós precisamos trabalhar melhor a nossa juventude. E para trabalhar melhor a nossa juventude, não basta ter agora, como vem aí, uma coisa que nos preocupa muito, o chamado, vem aí agora uma lei, um plano nacional, chamada Juventude, para incluir jovens de 16 a 29 anos. Está se trabalhando em cima disso, e nós perguntamos como é que vai ficar o ECA em cima disso.
Não basta criar leis, não basta pensar em plano, é preciso dar efetividade. E, no momento, a efetividade da lei de SINASE, para mim, é um grande avanço e a gente precisa realmente tornar realidade. É uma pergunta bastante interessante que chega. Maria do Socorro, educadora de medidas, internação provisória, Casa de Salvador. Como os senhores veem nos dias de hoje, aos 22 anos do ECA, adolescentes no interior da Bahia trancados em delegacias por 49 dias sem ver a luz do sol? Como se explica a proteção integral? Olha, essa questão de jovens adolescentes presos em delegacias em todo o Brasil, não é só na Bahia, em todo o Brasil, está preocupando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Tem, inclusive, uma recomendação para que os tribunais façam esse levantamento. Eu até gostaria de colocar isso para o desembargador Salomão Rezedar, que seria um trabalho feito pela CIG. Mas eu acho que pode ser feito também pela própria Defensoria Pública, porque eles têm essa missão também, embora não se tenha defensores em todas as comarcas da Bahia. E o CNJ quer saber, está levantando isso, porque realmente a lei diz o quê? O adolescente que vai realmente caminhar para a delegacia só pode ficar 24 horas enquanto está se fazendo o procedimento. 5 dias se ele já foi sentenciado. Infelizmente, eles ficam 3 meses, 6 meses. E até gente que já ficou até 1 ano. Isso realmente é de estarrecer. Aí é que se pergunta. É aí que eu digo que o judiciário, desembargador Salomão, o colega Walter Ribeiro, o juiz também deve sair do seu gabinete para ir na delegacia, verificar em loco essa situação e aí tomar providência. Porque muitas vezes esse fato não chegou ao juiz porque não se concluiu o procedimento, chamado boletim de ocorrência. A própria Defensoria Pública e a própria sociedade denunciar. A sociedade tem que ser parceira, participe. Sociedade que sabe e se cala, ela é conivente. Eu acredito que muito pouco eu tenho a acrescentar o que o doutor Nelson falou, até porque a gente entende, na verdade, com uma verdadeira aberração. Entender o que é a gente privar. Há pouco eu falava sobre a questão do toque de recolher, né? Falava das carrocinhas, toda aquela situação no início da nossa fala. Quanto mais se pensar em um adolescente privado da liberdade, que em qualquer situação que não seja a situação legal. Então, assim, é altamente inadmissível. Eu não consigo perceber, eu não consigo ter alcance. E nos traz uma força muito grande, como eu disse, quando operadores dos direitos se posicionam assim, se nós não temos uma estrutura aqui, vamos dar um jeitinho. Eu não conheço o jeitinho. Antes a liberdade do que uma situação dessa natureza. Aí pergunta-se, mas em Feira de Santana você tem uma outra estrutura, tem 2 unidades de internação, tem delegacia especializada, tem 3 conselhos tutelares, é outra situação. Mas eu também já fui juiz de comarcas que tinha uma igreja e 2 ruas. E numa situação como essa, se outra alternativa não tivesse, antes da liberdade. Ana Rita pergunta, e é uma pergunta também bastante interessante, como coibir a violência que ocorre no âmbito dos abrigos, sendo esses responsáveis em efetivar as medidas de proteção ao público infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade. A sociedade colaborando com os conselhos tutelares, colaborando com o Ministério Público, colaborando com o Poder Judiciário, mediante denúncias. As audiências concentradas servem exatamente para que o juiz possa verificar, não só o juiz, como todos os parceiros, possam verificar o que está ocorrendo na instituição. Então, se essa pessoa que nos indaga tem conhecimento de alguma ocorrência nesse sentido, que denuncie. E a primeira vara da infância e juventude de Salvador tem um meio de recepção de denúncias. É o 0800 071 3020. O site do tribunal. Me desculpe, mas também eu estou vendo aqui que Luci está me fazendo um sinal. Temos também a recepção de denúncia no próprio site da CIG. Eu não me recordo agora o endereço. Diga, Luci. PJ www.tj.ba.infância e juventude. Prontinho, pergunta para o Dr. Walter. Após 20 anos do ECA, o Estado não conseguiu implementar de forma eficaz as medidas previstas. Pergunta de Alexandre Andrade, doutor Alexandre Andrade. Então, após 20 anos, o Estado não conseguiu implementar de forma eficaz as medidas previstas. O senhor acredita que falta vontade política, pois o público-alvo são pessoas
que são desassistidas pela sociedade. Não tenha dúvida. Há pouco eu disse, a vida em sociedade é movida por interesses. E não se justifica outro interesse que não é econômico. Nós estamos aqui discutindo, e eu fazia reflexão interna, que temos tanto e de forma farta, né, a dizer, a falar, mas, por outro lado, quando se fala de orçamento, a criança e o adolescente, não dá, esse ano não dá, esse ano não pode, esse ano isso, esse ano aquilo. Então, só existe uma justificativa muito clara, até porque eu sou muito transparente, eu não tenho amarras, quando eu digo que outro interesse não move por trás para que as coisas não deem certo na sociedade, senão interesse econômico. Pergunta para o doutor Nelson, sabemos que a ausência de políticas públicas compromete o ECA. A sociedade, muitos julgadores são conservadores, que têm medida socioeducativa uma função restritiva, prevalece o sentimento de vingança, né? É o que ela cita, que prevalece na sociedade e também de muitos julgadores o sentimento de vingança. Como inserir a justiça no contexto da efetividade para a solução dos conflitos envolvendo adolescentes? Thaís, ela é estudante, estagiária da primeira vara da infância. Olha, essa questão do sentimento de vingança, a gente teria que filosofar muito aqui, porque é o Estado, né? Uma chamada vingança legal, quando procura reparar um conflito entre as pessoas. Mas nós estamos avançando. A justiça do século XXI é a justiça restaurativa. O caminho é de que o restauro há de ser feito pela própria sociedade entre as partes. Até mesmo sem a presença do judiciário, porque esse é um modelo de desjudicialização do conflito. Mas nós, para avançarmos isso, é preciso avançar na educação, na cultura, etc. O procedimento que se tem hoje ainda é um procedimento tradicional, justamente da vingança, de reparar, do Estado ser o encarregado disso. Mas a própria sociedade está construindo justamente seus mecanismos, e é justamente através da justiça restaurativa, onde ela própria vai formar o seu corpo de restauradores, né, para poder, então, trazer as partes e dizer, vamos sentar aqui à mesa, vamos fazer o meia-culpa de cada um, vamos assumir os compromissos e vamos deixar de levar para o judiciário um conflito. E até mesmo aqueles conflitos que já estão no judiciário pode-se fazer isso. Eu sonho, então, numa disseminação cada vez maior dessa justiça do século XXI, e a justiça restaurativa. E está previsto aí no SINASE, que se deverá sempre perseguir esse caminho restaurativo. Doutora Ana Rita, não sei se é a doutora, mas Ana Rita pergunta se no tempo que foi dado à família, que causou a violência, o tempo desse afastamento que foi dado da família, que causou a violência, a criança ou adolescente não estiver apto a receber, ou melhor, a família não estiver apta a recebê-lo, ainda assim será cumprido o tempo legal que foi dado? Esse afastamento terá o prazo legal, pode ser adiado? Peculiaridades de cada caso. Vai Exato. depender muito do que ocorrer, e isso poderá, esses maus tratos poderão ensejar até a destituição do poder familiar. Então é necessário examinar as circunstâncias do exemplo, que lamentavelmente não vieram. Bom, nós encerramos aqui nossas perguntas, lembrando que as que não foram respondidas serão respondidas. Mas aqui eu quero salientar Luiz Antônio Almeida de Araújo, gerente do CASE CIA. Os adolescentes da Unidade de Atendimento Socioeducativo agradecem aos magistrados pela atenção dada aos mesmos, pelas respostas e também pelas perguntas. Acho que foram todas bem esclarecidas. Nós temos livros, né? Que foram doados do Estatuto. São 5 livros, né? Não sei. Cada um vai ter. Cada magistrado que vai... Esses livros serão sorteados entre os presentes do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Edição... Adriana, Pra me gente permita, finalizar. eu vou quebrar um pouquinho a liturgia desse encontro para Claro. corrigir um equívoco da minha parte, que foi não ter manifestado os nossos agradecimentos à sua pessoa. Você, que é uma pessoa da mídia, que tem os seus compromissos, mas que deu a atenção necessária aos nossos reclamos, e receba a nossa gratidão em nome de tantos colegas e tantas crianças que estão a nos escutar
e tirando dúvida por intermédio desse expediente. Muitíssimo obrigado a você e também quero corrigir, Walter, me perdoe, um equívoco da minha parte em não agradecer-lhe, porque também você deixou seus compromissos de Feira de Santana e se deslocou daquela cidade até a nossa capital para abrilhantar esse nosso encontro. E aqueles organizadores, eu vou solicitar que o nosso queridíssimo colega, ex-assessor e ainda atual, posso dizer, Marcel, assessor, quando do encerramento, Marcel, faça as considerações finais. Eu queria só reiterar que para mim é uma honra muito grande participar desse evento que celebra uma das mais importantes, eu diria que a mais importante lei para defender todo o futuro desse país, né? O ECA trata do futuro do Brasil, é o futuro que se trata aqui. Aqui não está falando de um presente, mas está falando de um futuro de um país. Crianças são os nossos futuros, esses jovens foram crianças um dia e estão aqui lutando por elas. Então, para mim, do profundo e raso do meu coração, é uma honra fazer parte. Eu estou honrada em fazer parte desse evento. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Os colegas estão querendo fazer as considerações finais. No final, Marcel Mariano, eu vou lhe dar essa incumbência. E Luci me lembra, para lembrar aqueles colegas que estão também nos vendo, que há um fórum de debate já no site da Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado da Bahia, à semelhança daquele da IMAB, para que nós possamos trocar ideias, tirar dúvida, como a doutora Lina Falcão nos fez no início. Então, o doutor Nelson quer fazer as considerações finais. Para mim também já muito obrigado a todos que estão aqui presentes e aqueles que nos ouvem e nos veem pela internet. Eu quero aproveitar o momento também para fazer uma correção, que eu saudei alguns colegas anteriores, de saudar todos os colegas juízes e juízas que têm jurisdição sobre